irmãos, ouviu a palavra, os irmãos que antecederam esse trabalho no louvor. Irmãos, eu conto com a sua atenção, como já foi dito pelo servo do Senhor. Quando adentrarmos esta casa, devemos guardar os nossos pés. Isso também fala de respeito, isso fala de temor a Deus. Em Atos capítulo 18, Paulo vai chegar a uma cidade chamada Corinto, fazendo missões, pregando a palavra. E quando ele chega naquela cidade chamada Corinto, ele vai começar a pregar o Evangelho, vai ser aceito por uns e rejeitado por outros. Essa é a vida de quem serve a Deus. Esta é a vida de quem prega o Evangelho, aceito por uns e rejeitado por outros. E Paulo, chegando na cidade de Corinto, o que ele faz? Em sua segunda viagem missionária, ele estabelece uma igreja, ele abre uma congregação, ele começa a ganhar vidas e ele estabelece uma igreja para servir a Deus por Cristo Jesus. Lá naquela cidade, Paulo fica, irmãos, um tempo curto de 1 ano e meio. Imagina, já vai fazer 10 anos que estamos aqui, irmãos, e estamos desenvolvendo, aprendendo, crescendo ainda. Imagina 1 ano e meio alguém ficar em uma cidade, uma igreja. Paulo ficou um tempo muito curto naquele lugar, mas foi devido à intensa perseguição. É por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos. Nós moramos em uma cidade, nós podemos falar do Evangelho, nós podemos servir melhor a Deus, e nós precisamos aproveitar estas oportunidades e ensejos para estar na casa de Deus, para estar buscando ao Senhor, para estar fazendo a obra dele. Diferente do que está acontecendo na Nigéria hoje, que os cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos. Paulo, ele teve que sair devido à intensa perseguição. E nos capítulos anteriores ao 10, Paulo, ele vai falar de alguns exemplos positivos. Exemplos positivos. No capítulo 10, Paulo já vai falar de outro exemplo, um exemplo negativo. Se do 8 e o 9, ele fala de exemplos positivos, no capítulo 10, Paulo vai falar de exemplos negativos. Isso nos mostra que nós estamos cercados de exemplos para as nossas vidas. Exemplos esses positivos, exemplos esses negativos. Aonde quer que você vá, aonde quer que os teus filhos vão, eles vão ter exemplos negativos e exemplos positivos. Aonde quer que nós venhamos a trabalhar, aonde quer que venhamos a estudar, aonde quer que venhamos congregar, nós estaremos cercados de exemplos positivos e exemplos negativos, seja ele profissional, seja ele familiar e, pasmem, seja ele espiritual. Nós estamos sujeitos a terem maus exemplos espirituais, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm temor ao Senhor, pessoas que não têm compromisso com a verdade de Deus. Nós estamos cercados de maus exemplos, maus exemplos de pais, maus exemplos de irmãos, maus exemplos de pessoas em nossa volta, mas nós também teremos bons exemplos de pessoas de fé, de pessoas comprometidas, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que têm boa conduta moral na sociedade, de pessoas que são fiéis e honestas na carreira profissional. Sempre teremos exemplos positivos e negativos a seguir. A pergunta é: quem é que você vai seguir? Quem é que você vai se espelhar a seguir os bons exemplos? A verdade é esta, irmãos, que sempre teremos, e eu, como pastor local de uma igreja, fico preocupado, principalmente com os novos convertidos, de olhar para alguém na igreja que tem
de fixar para ir na igreja alguém que não tem um bom espelho para que eles possam seguir. Eu fico preocupado com isso. Então por isso eu já digo para vocês novos convertidos, procure bons exemplos para que vocês possam se espelhar. Procure homens e mulheres que dão exemplo de fé, que dão exemplo de compromisso, que dão exemplo de temor a Deus, para que vocês sigam os passos dos mesmos. Nós sempre teremos na nossa vida bons e maus exemplos, e é isso que o texto está dizendo, irmãos. Tanto teremos exemplos a seguir, quanto seremos exemplo para as pessoas que estão nos olhando. Em nome de Jesus Cristo, honre a Deus. Seja um bom exemplo dentro da sua casa. Seja um bom exemplo onde você estuda, onde você trabalha. Seja um bom exemplo aonde você congrega. Deus espera isso de nós, irmãos. E precisamos atentar para isso. Paulo anteriormente falou de bons exemplos, 8 e 9. Agora ele vai falar de um mau exemplo. Ele vai tratar desse assunto com a igreja de Corinto. Olha que coisa interessante. Ele vai falar para a igreja de Corinto que estava soberbos espiritualmente, que estavam vaidosos de si mesmos. Paulo vai tratar com a igreja que estava se sentindo autossuficiente espiritualmente. E ele vai falar com esta igreja. Ele vai dar um mau exemplo, um exemplo negativo para a igreja de Corinto a não seguir. Olha que coisa interessante. Esse versículo que nós lemos, Paulo vai falar isso. Paulo vai usar alguém, Paulo vai usar um povo, Paulo vai usar uma nação para mostrar para a igreja de Corinto, dizendo assim: olha, está vendo esse povo, está vendo essas pessoas, está vendo essa nação que viveu antes de vocês? Vocês não devem seguir os passos, não devem seguir a conduta que eles tinham antes de vocês. Está vendo como é que Deus trabalha? Deus inspira Paulo. Deus quer que pregadores, Deus deseja que mães, que pais falam para os seus filhos: veja o exemplo de tal pessoa e o fim que ele e ela levou. Você não deve seguir os mesmos passos. Esta mensagem é de Deus. Esta palavra deve ser divulgada e anunciada. Pois se Satanás quer induzir, quer influenciar pessoas a seguirem maus exemplos de outra, Deus quer usar pessoas com bons exemplos para ser referências para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para homens e mulheres desta terra. Aleluia, glória. Nós vamos ver que povo seria esse povo hebreu. Olha o exemplo que Paulo vai dizer: olha, eu quero, irmãos de Corinto, igreja de Corinto, que vocês prestem atenção no mau exemplo do povo hebreu. Mas quem seria esse povo hebreu, irmãos? O povo hebreu é o povo que Moisés falou assim: olha, vocês são a menina dos olhos de Deus. O povo hebreu, conhecido como judeus ou israelitas, é a nação descendente de Abraão. É o povo que Deus escolheu em toda a face da terra para representar Ele bem. Preste atenção, Paulo está falando que um povo que Deus escolheu, um povo que Deus separou, um povo que Deus cuidava como a menina dos olhos dele, era um mau exemplo para as demais nações. Como é que pode ser isso, irmãos? Porque ao nosso ver, quando Deus escolhe, quando Deus separa, quando Deus chama, é como se fosse ou tivesse uma perfeição, e o texto vai nos ensinar e nos mostrar que não é porque Deus escolhe, não é porque Deus separa, não é porque Deus chama, que vai anular a responsabilidade humana da pessoa. Eu estou a perdoar nesta noite. Deus falou comigo esta semana para que eu trouxesse esta palavra.
e pregasse para homens e mulheres que Ele escolheu, que Ele levantou, que Ele separou. E Deus está falando conosco, Ele está observando a nossa vida, pessoas estão observando a nossa conduta, e Deus espera com que venhamos dar bom testemunho a respeito da nossa fé. Nós vamos ver que Paulo, falando da nação de Israel, ele vai dizer esta nação aos hebreus, uma nação que tinha proteção, uma nação que tinha perdão, uma nação que tinha provisão, uma nação que tinha orientação de Deus, porém se tornou um exemplo negativo. Irmãos, Israel tinha tudo que precisava. Israel tinha proteção, provisão, direção, perdão, orientação, tudo que precisava. Aí Paulo vai falar, mas estava dando um mau exemplo, um exemplo negativo concernente a Deus. E no capítulo 10, versículo 1, Paulo vai começar falando assim: ora irmãos, não quero que ignoreis. Já vai guardando tudo o que está sendo dito. Paulo falou, não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês deixem de ter atenção, eu não quero que vocês não prestem atenção nisso, porque é um assunto sério, algo que eu vou falar à igreja de Coríntios, é algo que requer atenção, requer temor, requer com que vocês guardem no coração de vocês o que vai ser dito. Quero que vocês não ignoreis. Paulo deseja com essa expressão fortemente que seus ouvintes e leitores prestem bastante atenção e tomem conhecimento e levem em consideração o que seria dito. Aí ele vai dizer assim: é Deus quem mandou eu dizer isso para vocês. E ele exigiu com que eles prestassem atenção. Que o mesmo Deus que havia escolhido Israel, havia chamado, havia separado aquele povo, agora Paulo estaria dizendo para que eles atentassem. Existe uma expressão aí, irmãos, no versículo 1 ao versículo 4, a expressão todos. Na Bíblia vai narrar que foi em torno de 600 mil homens, mas os historiadores dizem que foi em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então Paulo diz que todos, eram muitas pessoas. Homens 600 mil, mas homens ali tinha mulheres, tinha pais, tinham pessoas de idade, tinham crianças, e era em torno deste número. Aí no versículo 1 ao versículo 4 ele vai falar de algumas coisas, pelo menos 5. Ele diz assim: a nuvem, o mar, o batismo, a comida e bebida espiritual, a rocha. Preste atenção, Paulo está falando da nação de Israel, que saiu do Egito, tinha uma promessa de chegar em Canaã, e que este povo era o povo escolhido de Deus. Aí Paulo vai dizer da nuvem, que representa a presença e a direção de Deus, como se dissesse: o povo que Deus tirou do Egito, Deus colocou uma nuvem sobre eles, que representava a presença dele e a direção dele. Este mesmo povo que Deus tirou do Egito simboliza, ou seja, passou pelo mar, que simboliza a libertação deles. Esse mesmo povo que Deus tirou do Egito, que Deus abriu o mar, que a nuvem estava sobre eles, eles foram batizados. Quer dizer, no batismo de Moisés, ou significa, eles estavam debaixo da autoridade de Moisés. Mas o texto vai dizer que além da nuvem, além do mar, além do batismo, eles comiam comida e bebida espirituais. Isso aponta para o sustento de Deus. E para finalizar, ele diz assim: a rocha que era um simbolismo de Cristo, que os acompanhavam em toda a jornada. Sabe o que Paulo está querendo dizer nesses versículos 1 até o versículo 4? Que o povo de Israel, que Deus tirou do Egito para levar para a terra de Canaã, uma terra boa, dando a eles uma identidade. Deus deu a presença, Deus deu acesso, abriu
do mar. Deus deu alguém para liderar eles, como Moisés. Deus deu comida, deu bebida. Deus direcionou, orientou. Porém, eles não davam herança. Eles teve tudo o que era necessário, irmãos, para serem o quê? Para serem bem-sucedidos, para serem felizes, para serem vitoriosos, para serem abençoados, para serem bons exemplos. Teve tudo. Até porque quando Deus chama, Deus escolhe, Deus levanta, Deus dá para esta pessoa tudo que ela precisa para representá-lo bem na face da terra. Porém, irmãos, mesmo tendo tudo, mesmo esta nação tendo o que era necessário, eles tiveram um fracasso. Eles foram maus exemplos. A vida deles foi um fiasco. Eles foram derrotados e reprovados. Imagina alguém que tem o chamado de Deus, a escolha de Deus, a separação de Deus, e Deus dá a esta pessoa tudo o que ela precisa, tudo o que é devido, tudo o que é necessário para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida abençoada, para ser feliz, e mesmo assim esta pessoa chega ao fracasso. Mesmo assim essa pessoa não ter êxito na sua vida. E qual foi o motivo para isso? Por qual foi o motivo, Paulo, desta nação não conseguir ter esse êxito? O versículo de número 5 vai dizer assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que tornaram prostrado no deserto. O texto vai dizer que Deus não se agradou deles. Isso revela, sabe o que, irmãos? Que a sua felicidade, que a nossa vitória, que ter uma vida bem sucedida, implica em agradar ao Deus que tudo pode fazer das nossas vidas. Porém, o texto diz que, diferente de Israel, eles desagradaram a Deus. Você nesta vida vai ter decisões a ser tomadas. Você nessa vida poderá agradar as pessoas. Nessa vida você poderá agradar a si mesmo. Nessa vida você poderá agradar o maligno. Ou nesta vida você poderá agradar a Deus. Israel tinha quem agradar. O maligno que estava tentando, a vontade das pessoas que estavam em volta, a vontade deles mesmos, ou agradar a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, agradar a Deus vai desagradar quem está em nossa volta. Agradar a Deus vai desagradar ao maligno. Agradar a Deus vai desagradar até nós mesmos. Mas o seu sucesso, a bênção, o agir de Deus está sobre a vida daqueles que decidem anegar a vontade do maligno, anegar a si mesmo e agradar ao Deus que Ele chamou e escolheu. Nós vamos ver isso, que o texto fala, mas Deus não se agradou da maioria ou da maior parte destas pessoas. A pergunta é: a quem você vai querer agradar? Às vezes nós não podemos conciliar em agradar o mundo e agradar a Deus, em agradar o maligno e agradar a Deus. Não teremos condições de conciliar. Algumas vezes poderemos agradar a Deus em primeiro e agradar algumas pessoas que estão em nossa volta. Agradar a Deus e conciliar com a nossa vontade. Muitas das vezes pode acontecer, mas não será sempre. Esse texto nos mostra que a prioridade nossa será agradar ao nosso Deus. E quais foram as consequências desse desagradar a Deus? Porque alguém pode ouvir nesta noite esta palavra de Deus, esta mensagem
mensagem do Eterno. Porque tem mensagens, irmãos, de palavra de Deus, que às vezes Deus fala conosco. Aí às vezes nós confundimos. Deus fala com a gente vai lá e fala: irmãos, eu queria compartilhar aqui algo que Deus falou comigo. Tem mensagem que é para nós, tem mensagem que é para as pessoas. Tem mensagem que Deus fala porque Ele quer algo de nós, mas tem mensagem que Deus quer que falamos porque Ele quer algo do povo. E nós precisamos ter esse discernimento. Algumas das vezes Deus está cobrando alguém, Ele pega no microfone ou ela e quer cobrar a igreja. Não, às vezes não é com a igreja, às vezes é com você. E nós precisamos ter esse discernimento. E Paulo disse a respeito disso para a igreja, dizendo no versículo 5: as consequências de desagradar a Ele, pelo que foram prostrados no deserto. Olha, eles não agradaram a Deus, desagradaram a Deus. E o que aconteceu? Quais foram as consequências? O texto fala: eles ficaram prostrados no deserto. Isso nos mostra que desagradar a Deus implicam em consequências. Nós que não achamos e nem pensamos: eu vou agradar a minha e desagradar a Deus, eu vou agradar o inimigo e desagradar a Deus, eu vou agradar o mundo e desagradar a Deus, e não venhamos pensar que não iremos arcar com consequências, porque iremos, irmãos. Poderemos trazer consequências terríveis para as nossas vidas, até mesmo para a família. E o texto vai falar sobre isso. As consequências vieram para o povo que Deus escolheu, a nação que Ele chamou, mas que decidiram não agradar a Ele. Escute o que Deus está falando conosco nesta noite. Israel queria chegar em Canaã, ou que tinha a missão de chegar a Canaã, que Deus libertou do Egito, mandando aquelas pragas, com mão forte, abriu o mar vermelho, mandou nuvem, sustentava com água, mandava cordonizes, mandava maná do céu, fez tudo o que eles precisaram. Agora, o processo foi interrompido na vida dessas pessoas, por não agradar a Deus. Eles ficaram, irmãos, no meio da bênção, não alcançaram a bênção. Eles deram vitórias, mas foi vitórias incompletas. E eles até morreram de uma forma prematura. Escute: desagradar a Deus levam a processos interrompidos. Desagradar a Deus, o texto mostra que levam pessoas a ter bênção pela metade. Desagradar a Deus mostra que pessoas terão vitórias, mas terão vitórias incompletas. Desagradar a Deus mostra que pessoas até morrerão de uma forma prematura. Não era para morrer, mas morreu. Era para viver mais, mas não deu. Por quê? Porque parou ou deixou de agradar a Deus. Isso que eu estou a anunciar nesta noite é algo que é sério. E você vai querer isso para a sua vida, meu irmão? Você deseja isso para o seu futuro? Que os processos que Deus tem para a sua vida sejam interrompidos? Você vai querer viver uma vida de bênçãos pela metade? Você vai querer ter vitórias incompletas? Você vai querer partir antes da hora? Eu acredito que não. Então escute, procure ter uma vida que agrade a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Decida nesta noite se você tem cocheado em agradar a Deus ou ao mundo, em agradar a Deus ou a si mesmo. Se decida nesta noite se você deseja viver as bênçãos completas de Deus, ter as vitórias do Senhor, ser abençoado de uma forma plena e viver até o último dia da sua vida que Deus estabeleceu. Procure ter uma vida que agrade a Deus.
Ele espera isso. E a nação de Israel estava sendo um mau exemplo para a igreja de Corinto. Preste atenção, seria como que algum de nós, amanhã ou depois, seja testemunho para alguém combinar aí nas ruas de Tapetinga, alguém falar assim ao meu respeito: você lembra dele, você lembra dela, que dizia que era crente, mas olha o que aconteceu aí, olha o mal súbito, olha a morte, uma pessoa que tinha promessas, uma pessoa que Deus tinha planos, uma pessoa que Deus tinha projetos, mas partiu, mas aconteceu algo na vida dele e dela. Sabe por quê? Porque decidiu desagradar a Deus. Eu estou a pregoar nesta noite, foi algo que Deus me deu para falar com a igreja nesta noite. E eu encarecidamente peço a Ele para que você possa abrir o seu coração, não resistir à voz do Senhor. O autor aos Hebreus disse: hoje ouvi a voz do Senhor teu Deus, não endureçais ao vosso coração. Isso mostra que Deus fala, isso mostra que Deus bate na porta do coração, isso mostra que Deus vai lá, mas esse versículo também mostra que pessoas poderão resistir à voz de Deus. Pessoas poderão ouvir Deus falar, uma mensagem que vem do alto, uma mensagem que vem do seu espírito, uma mensagem que é a sua vontade, e os mesmos endurecer os vossos corações. Deus guarde o meu e o seu, as nossas vidas, e que possamos, por temor e amor a Ele, ouvir, pegar o mau exemplo dos hebreus, para nós não seguirmos. Nós vamos ver, irmãos, que mau exemplo seria esse? Paulo, o que essa nação de Israel fez, Paulo? Para que você estivesse falando para a igreja de Jesus que eles não deveriam seguir os passos dos judeus, dessa nação de Deus, desse povo escolhido de Deus. Qual seria atitudes, o que eles fizeram de tão errado, Paulo, que você não quer que nós venhamos seguir? Nós vamos ver no versículo de número 6. Paulo vai falar, irmãos, o que este povo praticava, que não era um exemplo para a igreja seguir. Versículo 6, Paulo vai falar da cobiça, que significa desejar coisas erradas. Esse povo, os hebreus, o povo de Deus, amado de Deus, saiu do Egito. Deus libertou do Egito. Sabe o que eles fizeram? Quando eles estavam fora do Egito, eles ficavam se conversando um com o outro e falando: ó, estou com saudade do Egito. Lá a gente comia, lá a gente bebia as coisas, lá nós vivíamos desta forma, nós estamos com saudades do Egito. Quer dizer, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. Seria como um crente hoje, que Jesus salvou, arrancou do mundo, libertou das garras do inimigo, aí a pessoa ficasse lembrando das coisas do mundo no passado, e lembrando assim que nós não temos amnésia, tem coisa que vamos lembrar, mas não vamos sentir vontade e nem desejo de voltar para aquela vida pecaminosa, para aquela vida que vivíamos escravizados pelo inimigo. Eles faziam isso, cobiçavam, desejavam a praticar coisas erradas que praticavam lá no Egito. Toda vez que eu e você desejamos praticar coisas erradas do mundo que outrora já fizemos, toda vez que algum crente parar e pensar e querer voltar ao tempo, sentir desejo, sentir vontade de festas, de práticas mundanas, estaremos entrando pelo caminho de Israel. Mas o que mais, Paulo, esse povo fez? Que você estava dizendo que eles seriam um mau exemplo para a igreja de Corinto. Versículo 7, a idolatria. Esse povo, além de cobiçar e desejar as coisas erradas, irmãos, este povo de Israel era um povo idólatra. E idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Hoje em dia, a idolatria evoluiu, irmãos, modernizou.
Antigamente idolatria, né? Colocavam imagem de escultura, e aí como eles fizeram lá quando Moisés desceu do monte, eles estavam cultuando o bezerro. Hoje em dia, os crentes não fazem imagem de escultura, porque aprendeu o Salmo 115 que é errado. Mas nós colocamos outros deuses no lugar dele. Colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, como diversão, como pessoas, como bens, como vaidade. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus passa a ser um ídolo nas nossas vidas. Tudo aquilo, e um dos ídolos hoje mesmo é dinheiro. Dinheiro é um ídolo na vida de muitas pessoas. A vida não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para servir a Deus, mas tempo para ganhar dinheiro. Se pudesse nem dormir, ela dormia. Acordado o tempo todo, trabalhando, produzindo, e isso é uma idolatria nos nossos tempos atuais. Não ter tempo para Deus. Temos tempo para trabalhar, temos tempos para as pessoas, temos tempos para tudo, só não temos tempo para Deus. E isso é o caminho de Israel da idolatria. Quem é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Versículo 6, cobiça. Versículo 7, idolatria. Versículo 8, prostituição ou fornicação. Vai falar de pecados concernentes à vida sexual. É algo que Israel praticou. Acho que foi a irmã Cristiane que leu esse versículo dizendo que só num dia morreu mais de 20.000 pessoas por conta deste pecado sexual. Aí envolve homossexualismo, aí envolve pornografia, envolve adultério, envolve fornicação, todo tipo de pecado relacionado à vida sexual. Eles estavam cometendo, e essa foi uma das coisas que eles realizaram e desagradou a Deus. Então, se nós não queremos trilhar pelo caminho de Israel, nós não devemos ter a cobiça, ser idólatras, cometer pecados de imoralidade sexual. Mas o versículo 9 vai falar de outro: tentaram a Cristo. Preste atenção e se localize. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Falou de bons exemplos, agora ele está falando de mau exemplo. E para falar de mau exemplo, ele vai usar quem? Ele usa a nação de Israel, dizendo: olha, a igreja de Corinto, essa nação de Israel, que era escolhida de Deus, chamada por Deus, teve tudo que eles precisaram, Deus deu. Agora eles foram mau exemplos, desagradando a Deus. Desagradando a Deus fazendo o quê? Pela cobiça, pelas coisas erradas, sendo idólatra, colocando qualquer coisa ou pessoas no lugar de Deus, sendo imorais na vida sexual. Versículo 9: tentando a Cristo. Tentar Cristo significa o quê? Significa duvidar de Deus, significa colocar Deus à prova, irmãos. A nação de Israel fazia isso com Deus. Eles tentavam a Deus, eles colocavam Deus à prova, eles duvidavam de Deus, e esse foi um dos motivos pelo qual eles desagradou ao Senhor. Só que o versículo 10 vai finalizar esse catálogo de pecados que Israel praticava e que era um mau exemplo para as igrejas atualmente. E o versículo 10 ele vai falar de outro pecado: murmuração. Murmuração significa o que, Paulo? Murmuração é reclamar-se, é se revoltar, é perder a gratidão e o temor a Deus. A nação de Israel murmurava. Eles por tudo eles reclamavam, eles se revoltavam contra Moisés, se revoltavam contra Deus, eles não agradeciam a Deus, até o alimento que Deus dava para eles, eles murmuravam, eles reclamavam, até a comida, irmãos. E isso que eles praticavam desagradaram a Deus. Escute, a jornada com Deus é algo sério.
O mesmo Deus que libertou os hebreus do Egito, é o mesmo Deus que disciplina. O mesmo Deus que nos libertou do mundo, é o mesmo Deus que nos disciplina hoje. E o passado serve de exemplo para nos ensinar. Eu queria estar sentado aí e a Silva está pregando aqui hoje. Mas foi a mim que Ele me confiou esta mensagem para transmitir para a igreja. E ele vai dizer assim, no versículo 11, dizendo assim: olha, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegamos aos fins do século. Paulo está falando tudo aquilo que com Israel passou, os hebreus passaram, todo o castigo, toda a punição que eles tiveram, está aqui registrado para que nós, igreja de Coríntios, para que você que está na PNE hoje, tome de exemplo e não siga os mesmos passos. É isso que Paulo está falando. O exemplo está aí. As histórias do Antigo Testamento, elas não são apenas para ser lidas, irmãos, ficarmos fascinados, mas são lições para a igreja nos tempos de hoje. É isso que Paulo está dizendo, que a Bíblia é um espelho do passado que reflete no tempo presente. Nós lemos, aprendemos, olhamos como Deus fez com a nação de Israel, como Deus agiu, porque eles se comportavam daquela forma. Nós precisamos crer que esse Deus é o mesmo, e se nós trilharmos o caminho, os passos de Israel, as coisas também acontecerão por nós. Nós não podemos ignorar isso, porque Deus é o mesmo, e por amor a você, e por amor a mim, Ele está falando conosco nesta noite. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ser abençoado, se você quer ter vitória, não siga os passos de Israel no deserto. Deus, Ele é o mesmo. Alguém pode falar, pastor, como na igreja de Coríntios. Uma das igrejas que tinha mais dons espirituais, irmãos, era a igreja de Coríntios. E pensa na probabilidade de se tornar vaidoso, autossuficiente, é quem tem dons espirituais. Não é todos, existe uma probabilidade. A igreja, uma das que tinha mais dons espirituais, foi a igreja de Coríntios. Tanto que no capítulo 12, Paulo vai falar dos 9 dons espirituais. Aí talvez, quando Paulo escreveu esta carta aqui, lá da cidade de Éfeso, escrevendo aqui, Deus dando inspiração a ele para falar para a igreja de Corinto, para os irmãos, dizendo: não seguir o exemplo de Israel que pereceu no deserto. Talvez alguém ouvia e dizia: mas comigo isso não vai acontecer não, porque eu sou muito temente a Deus. Eu não vou fazer como Israel não, porque eu sou diferente de Israel e dos demais, eu sou muito espiritual. Aí Paulo já antecipa dizendo no versículo de número 12: aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe para que não caia. Irmãos, Paulo faz uma advertência séria para a igreja de Coríntios. Ele está dizendo: você que pensa estar firme, tenha cuidado. A queda pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode entrar pelo caminho de Israel, do mais novo ao mais velho aqui, do mais experiente ao menos. Qualquer um pode entrar por esse caminho. Por isso que ele falou: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Isso vai revelar o que? Significa o que, Paulo? Humildade espiritual. Precisamos ter humildade espiritual. Ninguém é tão forte aqui que não precisa vigiar. A gente até que se ofende quando a gente fala: ó, irmão, vigia. Ó, irmã, vigia. Oxe, arrependi que ela dando vigiar. É como se ela fosse tão espiritual que não precisa vigiar. O conceito de vigiar foi estabelecido pelo
diz: vigiai, vigiai, vigiai. Ninguém é tão forte que não precise vigiar para não cair. Ninguém tem tanta comunhão com Deus que não precisa mais orar. Ninguém é tão sábio que não precisa mais aprender. Por mais que você seja um homem ou mulher de Deus, que você fala e Deus responde, você precisa orar mais. Por mais que você é um teólogo, por mais que você conheça as Escrituras, você precisa aprender mais. Você precisa sentar para ouvir. Você precisa aprender uns com os outros. Ninguém é tão cheio do Espírito Santo que não precise congregar. É o que nós vemos muito aí. Muitas pessoas desigrejadas, como se dissesse: eu não preciso estar lá na igreja, eu não preciso estar no meio do povo, eu não preciso estar congregando. Eu tenho Deus, eu busco Deus, eu sirvo Deus, aonde quer que eu estou. Isso é um erro. E Paulo diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. A humildade espiritual que todos nós precisamos ter. Versículo 13, para finalizar, ele vai dizer assim: não veio sobre vós tentação se não manda, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aí Paulo agora ele vai encorajar os irmãos. Fez uma advertência séria com a igreja de Corinto, a não seguir os passos de Israel, dos hebreus no deserto, porque eles seguiram, ficaram no meio do caminho, não alcançaram o objetivo maior que era chegar em Canaã, mesmo sendo escolhidos de Deus, separados por Deus e amados de Deus. Paulo está dizendo: vocês são igreja do Senhor, Deus tem cuidado de vocês, Deus ama vocês, mas vocês não podem trilhar pelo mesmo caminho, senão vai acontecer com vocês como aconteceu com Israel, vão ficar na metade do caminho. Aí agora ele vai encorajar dizendo, primeiro no versículo 13, que as tentações são humanas. Quer dizer, a tentação é comum a todos nós. Você é tentado, o irmão que está ao seu lado é tentado, a irmã que está atrás de você também é tentada. Todos nós passamos por tentações como Israel passou. Versículo 1, Paulo vai dizer que Deus tem controle da prova. Ou seja, Ele nunca vai deixar o inimigo ultrapassar o que podemos suportar. O inimigo vai lhe tentar, o inimigo vai fazer proposta. Mas Paulo está falando: Deus dá poder para você vencer toda a tentação. Não vai ser desculpa minha nem de ninguém. Eu fui tão tentado, foi mais forte do que eu, Deus não me ajudou. Não é verdade o que a Bíblia está dizendo. Alguém pode até trilhar esse caminho, mas não é por ajuda de Deus, não é pela graça do Senhor, porque Paulo está dizendo que Deus, Ele tem o controle da prova e Ele nunca vai permitir com que o inimigo ultrapasse os limites do qual você pode suportar. Além de tudo, no versículo 13 ele vai dizer que Deus sempre dá um escape, ou seja, sempre Deus tem uma saída, Deus sempre tem uma forma, Deus sempre nos dá a condição de resistir toda e qualquer tentação. Meu irmão, ouça a palavra de Deus. Coloque mais temor do que você já tem no seu coração. E não decida, como Paulo orientou a igreja de Corinto, a não seguir o mau exemplo de Israel. Sim, Paulo, tudo bem, eu não vou seguir o mau exemplo, porque as consequências são trágicas. É o que Deus espera de nós. Se na Bíblia relata o mau exemplo de Israel no deserto, a Bíblia vai relatar bons exemplos de homens e de mulheres que deixaram para mim e você seguir. Por exemplo, Abraão, exemplo de fé. José é um exemplo de fidelidade. Daniel é um exemplo de oração. Josué e Caleb, exemplos de coragem e perseverança. Desses torno de 2 a 3 milhões de pessoas, irmãos,
entraram só dois, Josué e Caleb. Olha, desta multidão só entraram dois na terra prometida, pelo menos desta geração, que foi Josué e Caleb. Então Josué e Caleb são exemplos para nós. Ruth, exemplo de lealdade. Maria, exemplo de submissão. Jesus Cristo, o maior exemplo para todos nós. Viveu em perfeita obediência ao Pai. Olhe para Jesus, conheça Jesus, porque Ele é um bom exemplo para sermos seu filho. O autor dos Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer que devemos olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu queria que você ficasse sobre seus pés em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, aleluia, para nós encerrarmos. Eu vou fazer uma oração só tão somente para nós encerrarmos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma diante desta mensagem de Deus para as nossas vidas? O que você pensa de si mesmo? A quem você deseja agradar? Deus está dizendo para nós que os planos que Ele tem para nós são planos bons e de paz. Mas o que Ele espera de mim e de você é que venhamos agradar. É que Deus possa olhar para nós, como Ele olhou para Jesus no Rio Jordão depois de batizado, e disse: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus espera olhar do céu para mim, para você e dizer: este é meu filho, esta é minha serva que está em Cristo, e nele e nela eu tenho prazer. A primeira forma de nós, irmãos, agradarmos a Deus é estar em Cristo Jesus. Depois de estar em Cristo Jesus, a Bíblia fala em Hebreus 11 que sem fé nós não podemos agradar a Deus. É necessário termos a fé de crer, de se render, mas de segui-lo e de servi-lo. Agrada a Deus é quem Paulo diz, Romanos 12, que faz a vontade dele, recusando a vontade do mundo. A mensagem de Deus foi dada para você nesta noite. E eu te encorajo a obedecer ao Senhor, a agradá-lo, a fazer a vontade dele. Mesmo cercado de tantos má testemunhos que você tem um exemplo maior que é Jesus Cristo a ser seguido. Jesus é o meu, é o seu, é o nosso, é o autor da nossa fé. Nós precisamos conhecê-lo e seguir o exemplo dele, e a vontade de Deus e as bênçãos do Senhor alcançará as nossas vidas. Eterno e poderoso Deus, a tua mensagem foi entregada. Como o Senhor falou com Jonas, a tua palavra diz que o Senhor disse para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive e diz assim: Jonas só era um porta-voz, a mensagem era do Senhor, e eu estou aqui nesta noite como mensageiro do Senhor, e transmitir tudo que tu me disseste, Senhor. Eu estou ciente da aceitação de uns e da rejeição de outros, mas Deus, como outros profetas e pregadores, como Paulo e outros, passaram pela mesma coisa. Ouça a oração daqueles que são tementes, ouve, Senhor, o pedido daqueles que clamam por misericórdia e que pedem no Senhor ajuda, e que pedem no Senhor força, e que pedem no Senhor consolo, e que pedem no Senhor tempo.
Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos. Abra suas mãos. Se tiver alguém que não é cristão, que está afastado e deseja reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente que nós iremos orar pela sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e a igreja diga amém. Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.